E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 23. E nós vamos ler do versículo 32 até o 46. Uma leitura um pouquinho mais extensa, mas esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. É o texto que fala sobre a crucificação de Jesus. Então, nos 4 evangelhos, está contido esse texto que relata como foi a crucificação do Senhor Jesus. Mas hoje eu não quero dar uma ênfase só nesse momento de crucificação, mas eu quero falar de 3 personagens que estavam presentes durante essa crucificação. Esses 3 personagens, eles estavam no mesmo momento, passando pela mesma situação, estavam vivendo a mesma circunstância, mas eles tiveram atitudes diferentes. Vamos ler então? Lucas capítulo 23, versículo 32. Nós vamos ler do 32 até o 46. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele, Jesus, para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, e diziam: Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio-dia. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Esse é o texto que fala sobre a crucificação, é os últimos momentos de Jesus. Mas ao lado de Jesus tinham outras 2 pessoas, 2 ladrões. 2 ladrões que estavam ali porque possivelmente tinham cometido algo bem ruim. A morte de cruz era a pior sentença que tinha na época. E foi por isso que Jesus morreu na cruz, porque ele pagou o preço mais alto que tinha por amor a nós. E estava ali Jesus, à sua direita tinha um ladrão, que também estava sendo condenado, e à sua esquerda outro ladrão, que também estava sendo condenado. E os 3 estavam nos últimos minutos da vida deles. Os 3 estavam ali cravados naquela cruz, dependurados pelas mãos e pelos pés. E o povo estava tudo na volta. Aqueles ladrões, eles estavam ali porque eles mereciam. Jesus não merecia, mas eles mereciam. Mas mesmo os 3 estando exatamente no mesmo lugar, passando pela mesma coisa, exatamente no mesmo momento, a atitude que eles tiveram foi completamente diferente. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a perspectiva desses 3 personagens. Quero falar um pouquinho com vocês sobre como cada um deles agiu estando nessa mesma situação. Vou dar nome a esses ladrões para a gente entender melhor. Os escritos, a maioria, identifica eles como o ladrão mau e o ladrão bom. O ladrão bom é aquele que se arrependeu e o ladrão mau é aquele que insultou Jesus. Mas existe ladrão bom? Não, né? Só existe ladrão mau. Então, eu pesquisei mais sobre isso e na Bíblia não existe o nome deles. A Bíblia não diz qual era o nome deles.
Porém, alguns livros históricos, livros apócrifos, na Igreja Católica, eles deram nome a esses ladrões. Então, o Dimas é o ladrão bom, é aquele que se arrependeu, o ladrão arrependido. E o Simas é o ladrão mau, aquele que ficou insultando Jesus. Inclusive, só a título de curiosidade, Dimas, na Igreja Católica, virou um santo. São Dimas. A Igreja Católica canonizou o Dimas porque ele se arrependeu na última hora. É só a título de curiosidade para vocês não esquecerem que o ladrão que se arrependeu, ele é o Dimas. E nós vamos estar falando de cada um deles. Porém, eu não quero que você se imagine que você está sendo crucificado e que está passando pelo momento da crucificação. Não, eu quero que você imagine as situações da tua vida, as circunstâncias comuns da tua vida, os momentos de dificuldade, talvez, ou aquele dia que é um dia comum, mas como você tem vivido os teus dias, como você tem visto a circunstância e quais as atitudes que você tem tomado, como você tem lidado com as situações da sua vida. É sobre isso que eu gostaria de falar hoje e que nós possamos analisar como foi a atitude de cada um desses 3 homens. Amém? Então, vamos começar pelo primeiro ladrão, o ladrão mau, o Simas, aquele que foi com a maioria, aquele que insultou Jesus, aquele que não conseguiu enxergar que era Jesus do ladinho dele. Imaginem só, ele estava ali sendo crucificado, eram os últimos minutos da vida dele, e ele tinha ninguém mais, ninguém menos do que Jesus do lado dele. E ao invés dele aproveitar a situação, ele simplesmente começou a zombar de Jesus. Mas quero ler com vocês que Lucas 23, no versículo 39, diz assim: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Isso é o insulto que o Simas, que o ladrão mau, dizia para Jesus. Se a gente voltar um pouquinho, no versículo 35, diz assim: o povo ficava observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. A gente percebe aqui que esse ladrão, ele não fez nada mais, nada menos do que ouvir a voz do povo e explanar exatamente a mesma coisa que o povo todo estava dizendo. Ele não teve nem criatividade de um xingamento novo. Ele simplesmente reproduziu e xingou Jesus, falando exatamente a mesma coisa que o povo todo estava ouvindo. Então, ele estava ali naquela situação. O povo todo estava gritando: Jesus, salve-se a si mesmo, se tu és o Cristo, salve-se a si mesmo. Desce daí, se tu é o rei dos judeus. O que o ladrão fez? Falou a mesma coisa. E a primeira coisa que a gente tem que saber, que diante das circunstâncias, a voz do povo não é a voz de Deus. Isso é um ditado muito popular, mas não é verdade. Inclusive, foi o povo que crucificou Jesus. Foi a decisão do povo que levou Jesus até a cruz. O povo escolheu entre Cristo e Barrabás e escolheu livrar Barrabás, que era um bandido terrível. A voz do povo foi que levou Jesus para a cruz. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. E, normalmente, a nossa tendência, diante de uma circunstância, diante de uma situação, é dar ouvidos à maioria. É ser guiado pela maioria. É simplesmente saber o que os outros estão dizendo e eu me guio por aquilo que os outros estão dizendo. Mas isso não deve ser uma coisa sempre feita. A voz do povo normalmente não está direcionando a tua vida, não pode estar direcionando a tua vida. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conviver com alguém que tem sotaque de outro lugar. Já passaram por isso? Aí tu não percebe. Nós gaúchos temos um sotaque muito forte. Mas a gente só percebe isso quando convive com pessoas de outros lugares. E já aconteceu comigo, e possivelmente também já aconteceu com vocês, de quando tu passa um tempo com alguém que tem um sotaque diferente, quando tu vê, tu já está falando a mesma coisa do que aquela pessoa, tu já está falando do mesmo jeito. Aí tu vai para o interior do Rio Grande do Sul, tu começa a falar leite quente, né?
Aí vem um carioca para cá, tu passa um tempo, daí tu começa a falar carioquês. Porque é normal nós nos acostumarmos com uma determinada situação. Também é muito normal, e eu quero perguntar aqui, quem já foi influenciado por um influencer digital? Vocês já foram influenciados por influencer digital? Então, aquela roupa bonita que aquela influencer mostrou lá, e daí, ai, às vezes a gente nem compra, mas pelo menos a gente olha o preço, né? Quer saber qual é o preço daquela roupa, porque na era que a gente vive, no momento que a gente vive como sociedade, nós somos muito influenciados e temos acesso a muitas coisas. Está muito fácil termos acesso à informação. Porém, nós acabamos sendo influenciados pela grande mídia, nós acabamos sendo influenciados por blogueiras vazias que só sabem anunciar promoções, nós acabamos sendo influenciados pelo politicamente correto, que não é biblicamente correto. Nós acabamos sendo influenciados pelas coisas erradas, ouvindo as vozes erradas, e não percebemos o quanto não estamos ouvindo aquilo que deve ser a voz que nos dá destino, a voz que nos leva para o caminho que o Senhor deseja para as nossas vidas. Existem muitos estudos, e uma frase tem ficado muito famosa nos últimos tempos, que diz que nós somos a média das 5 pessoas ou das 5 coisas que nós mais convivemos. Vocês já ouviram sobre isso? Tem várias pesquisas sobre isso, vários pesquisadores já falaram sobre isso. Se você procurar lá no Google, vai aparecer uma série de estudos sobre isso, que diz que nós somos uma média daquilo que as 5 pessoas que mais passamos tempo, que mais nos influenciam, que mais nós damos ouvidos, falam ao nosso redor. E eu quero te perguntar agora, quem são as 5 pessoas que influenciam a tua vida? Quem tem sido as pessoas que você tem dado ouvidos? Quem tem te direcionado? Quem tem sido referência para você? Dentro dessas 5 pessoas ou dessas 5 coisas, nós como cristãos, a primeira delas tem que ser Deus e a palavra dele. A palavra de Deus, a Bíblia, tem que ser a principal influência na vida do cristão. Nós temos que passar mais tempo com a palavra de Deus do que no Instagram sendo influenciado por blogueiras. Nós temos que passar mais tempo ouvindo aquilo que Deus nos mostra e a direção que Ele nos dá do que ouvindo a Rede Globo. Tem muito crente perdendo muito tempo assistindo Big Brother, que não leva ninguém a lugar nenhum, que bem pelo contrário, estão todo mundo ficando rico lá e a gente está achando bonito ainda. Como cristãos, a primeira influência nas nossas vidas tem que ser a palavra de Deus. E a segunda influência tem que ser aqueles que falam da palavra de Deus. Aqueles que têm instruído as nossas vidas na palavra de Deus. Aqueles que nos ensinam sobre a palavra de Deus. Pregadores, pastores, preletores. Mas temos que ter um cuidado aí. Que a verdade da palavra de Deus nem sempre é verdade para todos. Infelizmente, existem muitas vertentes teológicas. Infelizmente, existem muitas divergências entre pregadores. E nós temos que ter cuidado. Quem são os pregadores que têm influenciado a nossa vida? Quem são os pregadores que nós temos dado os nossos ouvidos? Nem todo pregador tem que ser uma referência para nós. E eu vejo hoje, tu bota lá no YouTube, aí tu abre o YouTube, tu coloca lá qualquer assunto relacionado à Bíblia, aparece lá uma lista infinita de pregadores com mensagens lindas. O que normalmente a gente faz? Vamos ver quem tem mais seguidor, né? Quem tem mais seguidor é quem eu dou ouvido. Porém, a maioria dos grandes pregadores, que tem muitos seguidores, eles não são pastores. Eles pregam, mas eles não têm ovelha. Eles falam da palavra de Deus, mas eles não têm a prática do dia a dia. Escolha dar ouvidos a pessoas que pagam um preço pela tua vida. Sabe, eu fico muito chateada quando eu vejo que as pessoas da minha igreja estão super acostumadas a ver o André Valadão respondendo perguntinhas lá, e não tem nada contra, adoro ouvir ele respondendo as perguntinhas. Vê lá tantos outros pregadores, né? Mas aí não segue o pastor, não segue o seu pastor nas redes sociais, não dá ouvido ao seu pastor nas redes
Eu fico muito chateada quando eu vejo que as pessoas da nossa igreja não escutam o podcast do seu próprio pastor, mas escutam tantas outras coisas na internet. O teu pastor, o teu líder de célula, ele paga um preço por você. Ele paga um preço de oração, ele paga um preço, muitas vezes, financeiro, ele paga um preço de dedicar a vida dele a esse ministério. Então, escolha dar mais ouvido ao teu pastor do que ao pastor dos outros. Porque quando você precisar, é o teu líder de célula que você vai correr. É o teu pastor que você vai correr. Não é nenhum desses outros grandes pregadores aí, cheio de seguidores nas redes sociais. Primeiro, um dos seus 5 influencers aí. Uma das suas 5 influências. A primeira delas tem que ser a palavra de Deus. A segunda delas tem que ser aqueles que falam sobre a palavra de Deus. E no top 3 ainda, em terceiro lugar, tem que ser valorizada a comunhão. Os teus irmãos na fé são pessoas que te levantam, são pessoas que te ajudam, são pessoas que oram contigo na dificuldade, são pessoas que você tem que estar perto, cada vez mais perto dessas pessoas que podem te levar para o destino que Deus tem para a tua vida. Só temos que ter um pequeno cuidado, porque toda reunião sem propósito acaba virando fofoca. E infelizmente, é muito comum nas igrejas termos fofocas. Por quê? Porque o povo se reúne para qualquer coisa em qualquer lugar. E aí tu começa falando muito bem das coisas de Deus e quando vê, tu já está crucificando alguém que não é bem assim, que, né? Eu estou falando das outras igrejas, gente, não estou falando de vocês, tá? Não estou falando dessa igreja, que não tem fofoca, graças a Deus, né? Mas essa é a tendência humana que a gente tem. Então, sempre que você for pensar em passar tempo com os irmãos, passar tempo com as pessoas, pense que o objetivo tem que ser crescimento através da palavra de Deus. Toda reunião sem propósito, ela acaba gerando problema lá na frente. Então, tenham pessoas que te influenciam, tenha pessoas que você está perto, tenha vozes que você escuta que te levam para o destino que Deus tem para a tua vida. Quando a gente fica atordoado com muita informação na cabeça, quando vem vozes de tudo quanto é lugar, quando nós estamos ouvindo tanta gente, a tendência que a gente tem é não saber para onde ir, não saber qual direção tomar, porque tem muita opinião na volta e eu não consigo chegar a lugar nenhum. Escolha, seja sábio nas tuas escolhas, da voz que você vai ouvir. Escolha quem você segue nas redes sociais. Escolha quem tem influenciado a tua vida. Escolha o que você assiste na televisão. Escolha os filmes que você tem visto na Netflix. Escolha os teus amigos. Escolha as tuas amizades, porque elas fazem diferença na nossa vida. Aquele homem pendurado naquela cruz, ele tinha a oportunidade de se entregar para Jesus, ele tinha a oportunidade, Jesus estava do lado dele. Mas ele escolheu ouvir a voz do povo. Ele escolheu, ele foi influenciado pela voz da maioria. E, infelizmente, ele não recebeu recompensa. Nós vamos ver agora que o segundo ladrão, ele foi para o céu. Mas o primeiro, por não escolher ser influenciado pela pessoa correta, ele não recebeu essa mesma recompensa. Vamos agora falar do segundo ladrão, aquele ladrão que se arrependeu. O Dimas. Na Igreja Católica, o São Dimas, que de São não tinha nada, né? Porque ele era um bandido. Então, o São Dimas, ele foi aquele ladrão que ele se arrependeu. Ele estava na mesma situação do primeiro, ele estava do outro lado de Jesus, mas ao invés dele ser influenciado pela maioria, ao invés dele ser influenciado pelo povo, ao invés dele ouvir a voz do povo, ele conseguiu tirar os olhos dele daquela gritaria que estava e ele conseguiu enxergar que Jesus estava do lado dele. E ele aproveitou essa oportunidade que ele teve. Vamos ler então? Lucas, capítulo 23, versículo 39. 40. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estamos sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Nós aprendemos muitas coisas com esse ladrão. Muitas coisas podem ser analisadas quando nós percebemos o quanto esse homem foi sábio e o quanto ele aproveitou aquela oportunidade que ele estava passando. A primeira coisa que a gente aprende é que nunca é tarde para a gente entregar a nossa vida para Jesus. Eram os últimos momentos de vida dele e ele decidiu entregar a vida dele para Jesus. Esse ladrão, ele se converteu, ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito de errado e disse, Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu entrego a minha vida para ti e eu sei que tu és o Rei dos Reis. Ele disse, Senhor, eu creio que o Senhor é o Rei e que eu estarei contigo no teu reinado. Lembra de mim quando tu voltar como Rei. Ele reconheceu Jesus que estava ao lado dele. Nós temos que aprender que as circunstâncias, elas sempre trazem oportunidades para as nossas vidas. Às vezes, uma circunstância ruim, ela nos traz uma grande oportunidade. Se nós formos analisar, aquele homem ali, aquele ladrão, ele estava morrendo. Eram os últimos suspiros dele ali, eram os últimos minutos que ele estava vivendo. Mas talvez, durante toda a vida dele, ele nunca teve a oportunidade de chegar tão perto de Jesus. Ele nunca tinha tido a oportunidade de parar do lado de Jesus e conseguir falar com Jesus. E aquela circunstância que não era nada boa, aquele momento que não era nada bom para nenhum deles que estava ali, ele aproveitou aquele momento para causar transformação na vida dele. Ele conseguiu enxergar naquela situação uma oportunidade de viver algo diferente. Esse homem fez diferença. Esse homem conseguiu enxergar no seu maior momento de dificuldade uma oportunidade para receber vida eterna através do reino de Jesus. Eu teria muitas coisas para falar sobre esse ladrão, mas eu escolhi falar sobre 3 coisas. A primeira é que ele reconheceu Jesus e ele se converteu e se arrependeu. A segunda é que esse homem, ele escolheu focar em Jesus e no poder que Jesus tinha. Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Ele pensou na cabeça dele que Jesus ele tinha poder para transformar aquilo ali, que Jesus estava falando a verdade e que Jesus era poderoso para voltar com o reino dele. Se nós trazermos para a nossa vida, por vezes, nós enxergamos Jesus do nosso lado, nós nos arrependemos, nós nos convertemos, mas nós não compreendemos o quanto Jesus é poderoso e o quanto Ele pode transformar a situação que nós estamos vivendo. O quanto Jesus tem poder, o quanto o reino do Senhor Jesus tem poder de transformar todo o nosso viver. Jesus, Ele não só escuta nossas lamúrias, não só tem poder para fazer coisas pequenas, mas Jesus, ele tem poder para transformar completamente as situações. Normalmente, quando estamos passando por uma situação difícil, por um momento de dificuldade, a nossa tendência humana é reclamar. Nós reclamamos. Por vezes, nós até reclamamos aos pés de Jesus. Reclamamos e oramos, mas não compreendemos o poder de Deus, o poder de Jesus para transformar toda a situação, para trazer algo que é além do que a gente consegue compreender. Esse ladrão, ele conseguiu entender que mesmo ele estando ali pregado naquela cruz, mesmo que ele ia morrer, porque não tinha mais o que fazer, ele conseguiu compreender que Jesus tinha poder além do que aquela situação ali estava falando. Quando nós estamos passando por um momento difícil, nós não podemos ficar focados simplesmente naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. Se nós ficamos focados só naquela coisa que está acontecendo, nós não conseguimos enxergar além. Não conseguimos enxergar o poder de Jesus, não conseguimos enxergar o quanto Ele pode transformar aquela situação. Nós temos que fazer uma escolha diante de todas as situações.
a escolha de não vivermos por circunstâncias momentâneas, mas vivermos focados em Jesus e em tudo aquilo que Ele pode fazer. A terceira coisa que nós aprendemos com esse ladrão é que as coisas que acontecem na nossa vida também são nossa culpa. Ele disse ali, no versículo 41, ele diz: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Aquele ladrão, ele estava pendurado na cruz porque ele merecia, porque ele fez coisas erradas. Jesus não, Jesus estava ali injustamente, mas ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia, era justiça aquilo que ele estava recebendo. Muitas vezes, quando nós nos convertemos, nós aprendemos que nós colocamos Deus no controle da nossa vida e a partir de agora, nós não temos mais culpa de nada da direção da nossa vida. Temos como tendência tentar colocar a culpa em alguém, dar a culpa para alguém. Então, eu sou assim porque lá na minha infância aconteceu isso. Eu sou assim porque quando eu era criança, meu pai foi embora. Eu sou assim porque aconteceu uma traição. Eu sou assim porque isso aconteceu. Eu sou assim porque aquilo aconteceu. E eu sempre tento tirar a minha culpa e colocar a culpa no outro. Quando eu me converto, eu começo a botar a culpa no diabo, né? Aí tudo é culpa do diabo. É o diabo que se levanta, é Satanás que se levanta. E por vezes a gente dá mais poder para o diabo do que para Deus. Deixa eu dizer uma coisa. O objetivo do diabo, como é que eu posso dizer? O papel do diabo é nos tentar. Esse é o papel do diabo. O nosso papel é resistir até que ele fuja de nós. O diabo não nos obriga a nada. É nós que somos os culpados quando a gente decide não resistir à tentação. É nós que somos os culpados quando decidimos pecar. É nós que somos os culpados quando nós decidimos não sermos guiados por Jesus e não seguir aquilo que a palavra de Deus nos instrui. E aquele ladrão, ele assumiu a culpa do erro. Ele assumiu que ele estava ali porque ele merecia. E entendam que quando ele reconheceu Jesus, quando ele entregou a vida dele para Jesus, quando ele se arrependeu, isso não livrou ele da cruz. Isso livrou ele da morte eterna. Mas a consequência dos erros que ele tinha feito, que levaram ele até a cruz, continuaram. E ele morreu. Ele morreu pelos erros que ele cometeu, mesmo estando ao lado de Jesus. Jesus, Deus, ele nos ama tanto que ele nos orienta, não pequem, não pequem. A orientação de Jesus em relação a nós não pecarmos, não é porque ele é mau, não é porque Deus é mau que ele nos instrui a não pecar. Bem pelo contrário, é porque ele é bom e ele sabe que as consequências do pecado, que a semeadura das coisas erradas que a gente fez, a gente vai colher. E ele é um pai tão bondoso que ele não quer que a gente venha colher consequências do mal. Ele não quer que nós venhamos colher as consequências dos nossos erros da vida. Tem algum cristão aqui há mais de 10 anos? Tem aí? Eu já sou cristã há quase 20 anos. É muito tempo. Mas, algum tempo atrás, se instaurou na igreja um teatrinho, uma analogia que entrou na cabeça de todo mundo e ficou guardada na cabeça de todo mundo, que não é uma mentira, mas que também não é uma verdade absoluta. Então, se dizia, da seguinte forma se explicava: quando tu te converte, tu tá andando lá no carro guiando a tua vida. E aí tu te converte. Quando tu te converte, tu convida Jesus para entrar no carro da tua vida. E aí tu senta no banco do carona e Jesus senta no banco do motorista. E a partir de então, tu te torna o carona e Jesus se torna o motorista da nossa vida. Parece muito bonito. E realmente é muito bonito. Sabe por que é bonito? Porque aí eu tiro toda a minha culpa se dá qualquer coisa errada.
Qualquer coisa que dá errado na direção, eu digo, mas era Jesus que era o motorista, né? Jesus que estava dirigindo, então, de quem é a culpa? Jesus que não soube dirigir direito a minha vida. E essa analogia entrou tão forte no coração dos crentes, ficou tão gravada na cabeça de todo mundo, que quem era dessa época, com certeza lembra desse teatro. Porque era feito em todas as igrejas, era demonstrado em todas as igrejas. Alguém já viu esse teatro? Não? Ninguém viu? Então, nós vamos fazer ele para vocês hoje. Nós vamos demonstrar para vocês como seria essa ideia de uma forma um pouquinho mais correta. Combinado? Quero convidar 2 voluntários. Vamos ver 2 voluntários aí. Então, vamos ensinar aqui. Vamos dizer que esse é Jesus agora, tá? E aquele lá é a pessoa que se converte. Então, Jesus, pessoa que se converte. Junta as cadeirinhas aí, porque vocês vão estar num carro, tá? E aí, pessoa se converteu, tá lá. Senta no banco do motorista aí. E aí finge que tá dirigindo. Tá dirigindo ali, a vida dele tá guiando. Tu botou o cinto? Ah, tem que botar o cinto, bota o cinto. Aí, tá guiando a vida dele ali. Aí, em algum momento da vida dele, ele se converte, ele conhece Jesus. Dá uma paradinha aí, uma freadinha. Aí, ele convida Jesus para entrar no carro. Convida Jesus para entrar no teu carro aí. Jesus sentou no banco do carona. Eles, não, pelo que eu aprendi, Jesus não pode estar no banco do carona. Jesus tem que estar na direção. Troca de lugar com Jesus aí. Senta aí. Agora tu cruza a tua perninha. Cruza a perninha assim, faz bem de boas assim. Não? E agora é Jesus que dirige. Vai lá, Jesus. Tá dirigindo. Aí, ele tira toda a culpa dele, né? Quem está dirigindo agora a vida é Jesus, quem está fazendo tudo é Jesus, tudo é Jesus. E aí, dá qualquer coisa errada na vida dele, é Jesus a culpa. Ou a culpa é de Jesus ou a culpa é do diabo. Minha não, eu não tenho culpa nenhuma pelos erros e acertos da minha vida. Jesus está no controle e eu estou aqui, bem de boas, de perninha cruzada, e Jesus que se vire para todas as coisas. Por vezes é isso que a gente entende na nossa cabeça. Mas essa não é a verdade. A verdade é que quem tem o controle das nossas vidas somos nós. Porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. E as nossas decisões é que nos levam, que nos direcionam. O que a gente faz quando a gente se converte? Levanta aí, Jesus. Levanta aí, Jesus. Sai do carro aí. Jesus vai sair do carro agora. Tá? Senta lá no banco do motorista. O que a gente faz? Ele continua no controle da vida dele, bota o cinto aí, dirige. Isso aí. E ele vai lá, seguindo a vida dele. Quando ele conhece Jesus agora, ele... Tá aqui, Jesus. Conhece Jesus, ele diz, Jesus, a partir de agora, tu vai ser o meu GPS. Vamos usar um termo bem moderno, né? E agora Jesus vai ser o GPS dele. Fica aqui na frente, Jesus, de frente para a galera, Isso. E Jesus é o GPS. Ele continua no controle da vida dele. Ele continua sendo o motorista, aquele que escolhe a direção, aquele que está levando a vida dele. Mas agora ele tem alguém que pode mostrar a direção. Agora ele tem alguém que vai mostrar para ele qual o caminho que ele quer seguir. Mas mesmo assim, quem decide se quer seguir ou não quer seguir o caminho, continua sendo ele. Eu me converter, eu conhecer Jesus na minha vida, entregar minha vida para Jesus, não tira o controle da minha vida completo. Não tira o poder das minhas decisões. É eu que continuo decidindo se eu quero seguir Jesus ou não. Agora, vai lá na frente, Jesus, e aí tu vai mostrar para qual lado ele tem que ir, tá? Tu tá dirigindo lá. Se Jesus vai para a direita, tu vai para a direita, vai lá. Converte para a direita. Isso. Aí Jesus converte para a esquerda. Aí Jesus vai para a direita, vai lá, vai para a direita, Jesus. E aí ele, não gostei muito desse caminho, vou para o outro lado. De quem é a culpa? É dele, foi ele que decidiu não seguir o GPS. Foi ele que decidiu não obedecer aquilo que Jesus está mandando ele fazer. Entenderam? Vamos aplaudir nossos atores aí. Muito obrigado, gente. Isso parece brincadeira, parece uma coisa muito simples, mas não é. É uma coisa que muda a nossa cabeça e o jeito de nós pensarmos.
Por muitas vezes eu tenho visto as pessoas colocarem a culpa dos seus erros nos outros, colocarem a culpa das suas decisões nos outros, colocar a culpa das suas decisões erradas em Deus ou no diabo. E eu não estou falando que o diabo é bonzinho, bem pelo contrário, o diabo é sujo sem vergonha e ele sempre nos tenta aonde nós somos mais fracos. Sabe aquela coisa assim que, aqui é a minha dificuldade. É aí que o diabo vai te tentar, porque se tu é mais fraco, ele quer que tu não resista à tentação dele. Ele quer que tu não consiga resistir, então ele te tenta onde tu é mais fraco. Mas ainda assim, a decisão é nossa. Ainda assim, a decisão de resistir ou de ceder continua sendo nossa. E aquele ladrão, ele conseguiu enxergar que ele estava pagando, que ele estava ali simplesmente porque ele merecia. Simplesmente porque os atos que ele fez na vida dele levaram ele a estar passando por aquele momento difícil, levaram ele a estar pregado naquela cruz. Mas, mesmo diante dos erros, Jesus é misericordioso. Mesmo diante de todos os erros daquele ladrão, quando ele disse para Jesus que ele se arrependia, quando ele demonstrou que ele confiava em Jesus, Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se nós formos pensar na palavra da semana passada que o pastor Diego falou, ele falou sobre passarmos no crisol, falou sobre nós passarmos pelo fogo, sobre sermos aprovados diante de Deus. O ladrão 1 foi reprovado. O ladrão 2 foi aprovado. E a aprovação dele trouxe uma recompensa. Possivelmente ele foi uma das primeiras pessoas a chegar no céu. Que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo tu receberás a recompensa da tua aprovação nessa situação. Entenderam? E a terceira perspectiva, a terceira pessoa que estava lá, a terceira pessoa que estava naquela mesma situação era Jesus. E quando nós pensamos em Jesus naquela cruz, eu fiquei analisando no que Jesus estava focado. Qual era o foco de Jesus naquele momento? O que vocês acham? O que era o foco de Jesus? No que Jesus estava focado? A primeira resposta que eu tive foi: Jesus estava focado no Pai. Ele estava olhando para o Pai e ele estava ali. Mas quando a gente vai analisar o texto, quando a gente vai analisar a trajetória de Jesus até ali, a gente entende que ele não estava focado só no Pai. Jesus ele estava focado no propósito que o Pai tinha dado para ele. Jesus estava focado na missão que o Pai tinha dado para ele. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Ainda em Lucas, só vai virar a página aí. No capítulo 24, versículo 44. Aqui, nesse trecho, Jesus já tinha morrido, já tinha voltado, já tinha falado com os discípulos e já estava quase indo para o céu. Então, já tinha passado um tempinho de Jesus ter morrido e ele estava aí explicando algumas coisas para os discípulos. Ele disse assim: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo que estava na lei. Jesus estava dizendo: eu precisava passar por aquilo. Eu precisava estar naquela cruz, eu precisava passar por tudo que eu passei. Era necessário que eu morresse e ressuscitasse. Era necessário que se cumprisse a missão que o meu Pai me deu. Era necessário. E a gente olha para a vida de Jesus e a gente diz: não, mas Jesus ele era o Filho de Deus, né? Ele tinha alguns privilégios. Não foi tão difícil assim para Jesus. Jesus era homem como nós. Ele sofreu dor assim como nós sofremos. Foi difícil para Jesus, assim como seria difícil para nós. Inclusive, se a gente for olhar textos anteriores, se vocês quiserem analisar textos anteriores, em determinado momento, quando Jesus foi orar, pouco antes dele ser levado, dele ser traído, Jesus, por 3 vezes orou e disse: Pai,
se possível for, afasta de mim esse cálice. E aí depois ele orou de novo e disse, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E pela terceira vez ele diz, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Ou seja, se não for necessário, que eu não precise passar por isso. Mas o Pai não falou que não era necessário. Jesus, ele foi traído por alguém que andou com ele durante muito tempo, por um amigo, por um discípulo. Jesus sofreu as piores punições que alguém podia sofrer. Ele foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi zombado, ele foi humilhado, ele cuspiram no rosto de Jesus. Ele passou pelas piores coisas. Mas ele, em momento nenhum, pestanejou. Em momento nenhum, ele desistiu. Porque ele estava focado na missão que o Pai tinha para ele. Ele estava focado no propósito de vida. E o propósito de vida que ele tinha era muito maior do que a própria vida dele. O propósito que ele tinha que cumprir nessa terra era muito maior do que a própria vida dele, do que o amor pela vida dele. Não foi fácil para Jesus. Não foi nem um pouquinho fácil passar por aquilo. Mas era necessário para que hoje nós possamos estar aqui. Era necessário para que nós hoje possamos ter acesso ao Pai, ter acesso a Deus como nosso Pai. Jesus, ele é o nosso irmão mais velho, mas que pagou um alto preço por nós. E eu quero perguntar para você, você tem vivido por um propósito? Você tem vivido por uma missão? Qual tem sido a missão da nossa vida? Qual tem sido o propósito da tua existência? Será que você consegue enxergar a missão que Jesus também nos deu acima do que a nossa própria vida? Jesus, ele morreu, ele voltou e foi falar com os discípulos. Ele teve a oportunidade de deixar uma última mensagem para os seus discípulos. Vocês sabem qual foi essa mensagem? Ele disse para eles, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus estava dizendo é, eu paguei um preço por essa missão. Eu paguei um preço para que vocês pudessem ter acesso ao meu Pai. E agora, deem continuidade à missão que eu tinha. Deem continuidade ao meu propósito de vida, ao meu propósito de existência. Quando nós estamos focados simplesmente na circunstância, nos momentos, nas coisas que acontecem na nossa vida, nós temos a tendência a viver desmotivados, talvez não enxergar uma perspectiva de vida melhor ali na frente. Nós temos que encontrar na nossa existência um motivo que seja maior do que a nossa própria vida. Jesus tinha esse propósito e ele nos deixou esse mesmo propósito. Ele deixou esse propósito, essa missão para os discípulos. E esse propósito, essa missão, ela perpetua até os dias de hoje. Para que Jesus volte, é necessário que, como igreja, nós venhamos a também cumprir aquilo que era o propósito de Jesus aqui na terra. Que, como igreja, nós venhamos a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Sem estar movidos pelas circunstâncias, sem estar movidos por coisas momentâneas, mas estarmos focados naquilo que realmente importa, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o reino de Deus sendo estabelecido nessa terra, até que Jesus volte e nós possamos passar o resto da eternidade com o nosso Deus, o resto da eternidade com o nosso irmão mais velho, que tinha um propósito maior do que a própria vida dele e cumpriu todo esse propósito porque era necessário. Quando nós conseguimos enxergar algo maior que nós, os nossos problemas ficam muito menor. Quando nós conseguimos enxergar a vida com um propósito, com uma missão maior, eu não começo mais a olhar simplesmente para o meu umbigo, para as minhas dores, para as minhas situações. Eu consigo enxergar além do que aquilo que eu estou passando. Eu consigo enxergar que ali na frente coisas muito melhores virão, coisas muito maiores irão acontecer, porque o meu Deus, Ele está comigo, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso e porque eu sou movido pelo propósito e não pela circunstância. Eu consigo focar
nas coisas que são maiores e não nas pequenas coisas que acontecem no meu dia a dia.